Olá, meus amigos. Sou o professor Adriano, do canal História em Minutos. Hoje eu gostaria de estar falando para vocês sobre o nosso segundo e último imperador do Brasil, que foi Dom Pedro de Alcântara, o nosso Dom Pedro II. Dom Pedro II nasceu no Palácio da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, no dia 2 de dezembro de 1825, sendo o sétimo filho e o terceiro filho homem do casal de imperadores Dom Pedro I e Dona Maria Leopoldina. Dona Maria Leopoldina faleceu quando o príncipe tinha apenas 1 ano de idade, e com a morte de seus irmãos mais velhos, Miguel e João Carlos, ele herdou o direito ao trono do Brasil. Dom Pedro II recebeu o pomposo nome de Pedro de Alcântara, João Carlos, Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco, Xavier, de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga, de Bragança e Bourbon. Após a abdicação do trono e a partida de Dom Pedro I para Portugal, ele ascendeu ao poder com apenas 5 anos de idade, em 7 de abril de 1831. Neste período, uma regência foi criada para governar o país até que ele atingisse a maioridade. Após 9 anos de conflitos políticos internos no Brasil, Dom Pedro II foi declarado maior de idade pela Assembleia Legislativa, atendendo a pressões do Partido Liberal, sendo sagrado e coroado 1 ano depois, em 18 de julho de 1841. 2 anos após, no dia 30 de maio, casou-se com a princesa napolitana Teresa Cristina Maria de Bourbon. Com ela teve 4 filhos, mas somente 2 sobreviveram, as princesas Isabel e Leopoldina. Durante o seu reinado, tiveram diversas inovações em nosso país, tais como as linhas telegráficas, a primeira estrada de ferro do país, a imigração estrangeira e a instrução pública, que também recebeu incentivos do imperador. Também ocorreram o fim do tráfico negreiro, a implantação do sistema de esgoto das 2 principais cidades da época, que eram São Paulo e Rio de Janeiro, a lei do ventre livre, a libertação dos escravos sexagenários e a Lei Áurea, que foi sancionada pela princesa Isabel, que na época ocupava a regência. Dom Pedro II falava diversas línguas, tais como o sânscrito. Era amante das artes e das ciências e foi amigo de diversos intelectuais da época, tais como Alexander Graham-Bell, Louis Pasteur e Arthur de Gobineau. Durante o seu reinado, excursionou por diversos lugares do mundo, tais como a América do Norte, a Rússia, a Grécia, o Egito e a Palestina. Nessas viagens, sempre buscava trazer inovações tecnológicas para o país, como a câmera fotográfica e o telefone. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, ficou prisioneiro no Paço da Cidade, para onde foi ao sair de Petrópolis, numa tentativa frustrada de sufocar o movimento. Com a decretação de que teria que sair do país em 24 horas pelo governo provisório, Dom Pedro II deixou o Brasil e foi para Portugal com a família 2 dias depois, chegando em Lisboa e depois indo em direção ao Porto, onde a imperatriz morreu no dia 28 de dezembro. No dia 5 de dezembro de 1891, aos 66 anos, morre o imperador Dom Pedro II, de pneumonia, em Paris, no Hotel Bedford. No Hotel Bedford existem 2 placas de homenagens a brasileiros. Uma homenageia o compositor Heitor Villa-Lobos, e nesta placa diz: neste hotel morou de 1952 até 1959 o compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, grande intérprete da alma do seu país. E na outra placa homenageia o nosso imperador Dom Pedro II, e na placa diz: nesta casa viveu seus últimos dias o imperador do Brasil, Dom Pedro II, grande patriota, protetor das ciências e das artes, amigo do seu povo. Se você tiver uma oportunidade de um dia ir à França, visitar esse Hotel Bedford em Paris,
você vai ver que essas placas estão lá até os dias de hoje. Muito obrigado por você ter assistido a mais esse vídeo e até a próxima.